nós estamos aqui para servir a cidade, servir a comunidade. Amém. Servir a comunidade, independente de qual igreja, de qual religião que ela é. São filhos de Deus que Sim. merecem ser cuidados, merecem ser amados. Então a gente está para servir. Está ali para servir. E é lindo, é cada história que, na verdade, quem é ministrado somos nós e quem ganha mesmo somos nós, assim. Eu Porque imagino. é incrível. E no mercado solidário incrível. também tem essa parte que a gente oferece o alimento físico, né, que o nosso corpo precisa, mas nós oferecemos também o espiritual, né? Nós pegamos eles, sentamos na mesa junto com eles, nossos pastores, nossos presbíteros, alguns voluntários ali do mercado solidário, sentam na mesa, a gente serve um café. Ouve a história deles. Ministra uma palavra, faz uma oração. E aí depois eles vão fazer a Depois compra. eles vão fazer Olha a compra. que bênção. Assim, Tem pessoas, desculpa, Renata, é que eu lembrei aqui, tem pessoas que falam assim, ó, faz tanto tempo que eu não recebo um abraço, o que eu mais queria era receber um abraço. Nossa, é muito forte, né? É muito. É muito forte. Hoje muitas pessoas estão assim, pastor, precisamos, né? E o evangelho é isso. É verdade. Jesus acolhia. Ele não se preocupava essa pessoa. O The Chosen lá mostra muito, né? Quem assiste. Às vezes, vai quanto tempo sem tomar banho, às vezes cheirando mal. Exatamente. Ele ia lá abraçar. Né? E eu vejo isso em vocês no ministério, né? E eu acho muito lindo. E vocês vão inspirar muitas igrejas, eu creio. Além da cabana, que nem a gente estava conversando com o pastor Marcelino aqui, até falou do pastor Que é um Edinho. querido nosso. Um beijo pro pastor Marcelino, pastora Ângela. A gente ama eles, conhecemos agora recentemente, mas já amamos eles. É uma bênção ele. São uma bênção. Ele e a pastora Ângela, eu tenho um amor muito grande também por eles. E ele falou uma coisa aqui, que ele tá sempre com o Senhor. Se às vezes uma ovelha dele vai lá, de você... Ele não tem essa coisa, né? O importante é vocês estarem servindo o reino e essas ovelhas não ficarem perdidas. Exatamente isso. Né? É isso que vocês têm, essa Exatamente visão. isso, E eu acho isso muito lindo para nossa cidade. É o que eu falo, os pastores sendo mais unidos, um ajudando o outro. De repente, o irmão da Assembleia, não estou me sentindo bem, eu vou para a cabana. De repente, o irmão da cabana, olha, pastor, eu queria ir para a Assembleia. Vai lá abençoado. O que eu costumo falar para os irmãos, eu falo assim, gente, você não pode ser desviado, né? Se você está indo para uma igreja, se terminou um tempo, um ciclo, e você está indo lá, amém, glória a Deus, vai na bênção, vai servir a Jesus lá, porque nós vivemos um reino de Deus, né? Amém. Eu costumo dizer assim, que quando Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas não são nossas. Sim. A gente tem a responsabilidade, a missão de cuidar das ovelhas de Jesus. Amém. Então as ovelhas são de Jesus. Sim. E a gente não pode ter esse sentimento de posse. É minha, eu vou fechar, eu vou cercar. Tem pessoas que têm essa visão, amém, eu respeito, mas não é a nossa visão. Amém. A nossa visão é que as ovelhas são de Cristo. Amém. Porque foi aquilo que Jesus falou para Pedro, vai lá e cuida das minhas ovelhas. Então as ovelhas é dele e nós estamos cuidando. Eu creio. Então eu estou cuidando hoje aqui desse rebanho que Deus colocou em nossas mãos. Se alguma falar assim, ó pastor, ó, amém, Deus abençoe, eu quero ir lá em determinada igreja, vai na bênção. Amém. Vai na bênção, continua servindo ao Senhor lá. Sim. E um dia que, se Deus direcionar, as portas estão abertas aqui, mas isso é reino de Deus, porque, afinal de contas, é até clichê falar, mas no céu não vai ter placa nenhuma de igreja, né? Eu ia falar isso, não como que vai ser lá no céu? De igreja, né? Se você ficar contra teu irmão, Não tem como, porque gente. Jesus, ele é o noivo e ele morreu para a igreja dele, né? Amém. Não morreu pela cabana, não morreu pela Assembleia, pela Bola de Neve, pela Presbiteriana, pela Batista, não. Ele morreu para a igreja de Cristo. A igreja dele. E as ovelhas são dele. Amém, é verdade. Amém. A pastora Floriza, eu tô aqui com ela tá com um livro. Eu quero Eu que você fale um pouco. gente. É um devocional. Aqui, né? Olha lá. Mostrar aqui pra vocês. Ficou lindo mesmo, pode falar. Pode falar. Ficou lindo. Porque é aqui um tempo de florescer. É um devocional de 30 dias. Amém. Eu fiz uma imersão aqui em Catanduva há 2 anos atrás, que o tema era tempo de florescer. Então, Deus me deu esse tema de imersão e geralmente nós seguimos o mesmo tema de Rio Preto até aqui. Só que aí naquele ano foi uma das primeiras imersões também em Rio Preto, teve só uma lá e Deus me deu esse direcionamento de fazer mais uma aqui como tempo de florescer. E aí eu fiz tal, e depois dessa imersão começou a nascer palavras. Então algumas coisas que eu vivia no meu dia, Deus me dava uma palavra, e eu amo escrever, e eu ia escrever essa palavra. Nossa, eu tô vivendo isso, nossa, tal. E aí fui escrevendo, e aí depois de mais ou menos uns 6 meses, eu peguei e comecei a pedir a Deus, Senhor, essas palavras elas vão virar vídeos?
elas vão virar o quê, né? Porque não tinha pretensão alguma de escrever um livro. Sim. Apesar de amar escrever, nunca tive essa pretensão de escrever livro, né? É. E aí, Deus falou comigo, não, vai se tornar um livro, tá? Eu falei, deve estar maluca, deve ser coisa da minha cabeça. Até que um dia eu tava na van, depois de muito Deus falar comigo e eu realmente não dar ouvidos. Eu tava na van. E aí eu tava lá escolhendo um presente pra uma noiva que ia casar, e aí entrou uma irmã. Começou a falar em mistério no meio da van e falou assim pra mim, cadê o seu livro? Deus manda te perguntar hoje, cadê o seu livro? Porque não é seu, é dele. Ele te deu, cadê o seu livro? Você tem um prazo pra começar a publicação desse livro. E aí eu fui, aquele mover na van e tal, eu comecei em busca da editora, até que eu encontrei depois de longos meses, porque é bem difícil, né? Queria uma editora cristã, que comunicasse aquilo que eu acredito, enfim, e que me atendesse tudo aquilo que eu precisava, né? E eu achei o Autor da Fé, que foram maravilhosos comigo e me atenderam e conseguiram trazer na essência tudo aquilo que eu tinha para esse livro, porque essa capa aqui é linda, né? É linda, eu achei ela foi o slogan que fala? Dele, né? Foi a arte da nossa imersão aqui. Então era um verde mais forte, tudo tal, mas aí eu falei assim, eu quero, porque como nasceu ali, eu quero essa arte. Então trouxeram para um verde mais assim, mais bonito, né? Mais clarinho. Ficou a minha cara, gente. Então eles trouxeram bem naquilo que eu queria mesmo. Lindo. Trouxeram cada palavra na essência daquilo que eu escrevi. E eu vou falar até um pouquinho, porque o lançamento oficial é nessa terça-feira, né? Dia 1º de julho, às 20 horas na igreja, com a nossa Bispa Geisa vai estar ministrando no culto lindo de mulheres. Vai ser uma noite super especial. Mas esse devocional, ele nasceu num sentido assim, para que nós mulheres entendamos mesmo que não é um período que Deus quer que a gente floresça, não é um tempo determinado. Sim. Deus não tem é só por um tempo, ó, você vai florescer. Porque quando, às vezes, eu pensava nisso, eu falava assim, Deus, mas é só a primavera porque floresce? E Deus falava assim, não, eu vou te ensinar a florescer em todas as estações. Então, aqui, eu divido palavras que vai ensinar, que vai te ensinar, que vai te ajudar a florescer em todas as estações. Amém. Glória a Deus. Amém. E o que aconteceu com você, pastora? É até engraçado que aconteceu a mesma coisa comigo. Uma pessoa, também uma irmã, falando em línguas no pedágio que eu estava da Nativa. E ela veio falar sobre o podcast pra mim. Foi a mesma situação. Olha, é muito forte, né? A hora que você falou... Porque você tá lá na van comprando. Jamais vai imaginar que a pessoa... É que nem eu tava lá, fui fazer o pedágio lá com eles. Aí, de repente, eu vi a irmã falando em língua. Foi todo mundo olhando. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Ela me chamou no canto pra não... E começou a falar. Eu falei, gente, como que Deus é lindo. É lindo. E aí eu quase... Não sei se você já viu a Andréa Fontes, o batismo no ônibus, aquele clipe. Já vi! Eu comecei a sentir ali, eu falei, Jesus, misericórdia, vai começar aqui, não vai dar certo. Tinha bastante gente, né? Amo! É muito bacana. A gente é pentecostal. A gente né? Não tem jeito. E lá na cabana, a gente, quando vai lá, o culto, ele é fervoroso. Nossa, ele é muito fervoroso. Porque o pessoal, ontem a minha manicure falou assim, mas esse negócio de parede preta, que eu falei que ia entrevistar vocês, lá ia na Adorai também a parede preta. Eu falei, gente, a parede é só uma cor. É só. Né? E aí, enfim, aí eu expliquei pra ela, eu falei, não. Eu falei, você tem que conhecer, é isso que eu faço, eu vou direcionando todo mundo, cada um pra um lugar. E expliquei pra ela como que era. Então, isso, bem legal. A gente tá terminando nos minutos finais, você disse do livro. Vamos convidar o pessoal para ir na terça-feira conhecer a igreja, viu, pastora? Isso, também, mulherada que tá aí me assistindo. Gente, como é especial estar aqui com vocês e poder convidar vocês para esse dia tão especial também, que nessa terça-feira, dia 1º de julho, estarei lá na igreja, juntamente com a Bispa Geisa. Ela vai estar ministrando uma palavra poderosa sobre a nossa vida. E eu vou estar lá com vocês, dividindo aqui, ó, esse devocional, Tempo de Florescer. E eu tenho certeza que Deus vai te ensinar e vai te preparar para florescer em todas as estações. Amém. É verdade. Pastor Edinho, quiser convidar também o pessoal para o culto, os dias de culto. Pastor, se não convidar para o culto. Não é pastor, né? Não é pastor. Então fica o meu convite para vocês que estão nos assistindo, que já conhecem ou que querem lá conhecer, nos visitar pela primeira vez. Nossos cultos são às quintas-feiras, 20 horas, tá? Toda quinta às 20 horas. E aos domingos nós temos 2, às 10 da manhã e às 18. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É verdade. Então às 10 da manhã e às 18 horas, ali na Rua Amazonas 1370.
Comunidade Cristã A gente Cabana espera Church. vocês. A gente espera vocês, viu? E espera a Renata mais um dia. Espera a lá Renata também. também. Se eu pudesse, eu ia sempre. É que a nossa vida é corrida, né? É verdade. Eu gosto muito de ir lá. Eu falo assim, a hora que terça eu quero estar lá. Vou estar Isso sentar lá na mesmo. frente, Por viu? favor. Quero ir lá, quero ouvir a Bispa Geisa, quero Isso estar perto mesmo. da pastora. Isso Perfeito. Vai ser um prazer imenso. Ah, E eu, assim, eu prazer vai fico ser nosso. muito feliz de vocês estarem aqui, porque quando a pastora Sueli me apresentou pessoalmente, que eu já tinha ido lá conhecer, aí eu pude ter o prazer de conversar um pouco com a pastora Flor, né? Então, assim, foi uma bênção. Eu nem tava aqui. Você vê, a gente tava conversando sobre... Você comentou desse sonho, né, que você eu tinha um sonho, que eu tava na rádio. Isso. E a gente... Depois, quando eu entrei, a primeira pessoa falou, tem que levar a Florisa lá. Ai, que pra bênção. poder falar É um de prazer Deus. estar aqui. Amém. Mas nós vamos estar mais vezes juntos. Sim. Se Deus quiser, vamos Amém. levar o pastor de Rio Preto, meu Deus, pastor. O Alex Isso. e a Bispa Geisa. Isso, né, pra poder isso. também estar falando um pouquinho. Com certeza. Com certeza. Eles vão ficar E super felizes. Nossa, com certeza. E eu também, porque todo mundo fala bem deles. Eu quero Eles são conhecer maravilhosos. São pessoalmente. Você vai ver. maravilhosos. Ah, Bom, a equipe aqui já Não tem dá. ideia deles, Já né? conhece. Eu Quem trabalho aqui com eles. já sabem, porque eles são maravilhosos. Nós assim. vamos marcar, depois você me passa o contato, a gente vai marcar uma entrevista. Combinado. Lá. Quero conhecer a cabana lá também. Combinado, você vai amar. Viu? E a Vai gente vai amar. estar sempre junto, porque Com nós somos certeza. um corpo. A gente né? está à Amém. disposição para Amém. quando você precisar, o que você precisar. E eu fico Está muito aqui. feliz mesmo, assim, de vocês estarem aqui. Viu? Amém. Viu? A gente está feliz, Alegria é gente. nossa, honrados, Muito né, obrigada convite. por essa oportunidade de estar Sim. aqui com você, Sim. pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da história da igreja, É. nos apresentar um pouquinho de uma forma diferente, né? Amém. E a honra, o privilégio é todo nosso. Sim. E ó, eu vou estar lá, o meu devocional, a pastora. Vou falando fazer uma bispa. dedicatória. Isso, exatamente. Eu falei bispo, eu já tô profetizando também. Amém, amém. A dedicatória da pastora Flor, vai lá, eu quero o meu já. A hora que chegar, já vou sentar lá Isso esperando. mesmo, E aí. aí você vai também e a gente vamos estar ali adorando ao Senhor, Amém. as mulheres, né? Amém, as mulheres, As mulheres, isso. é o culto. Os homens O vão culto estar de servindo, mulheres. nós vamos estar trabalhando, servindo vocês e vocês vão... É, Ai, nosso dia, gente, nosso Ai, dia. vamos todas bonitas florescer. Florescendo. O pastor, o senhor quer terminar com uma oração? Claro. E aí, e você que está ouvindo, receba essa oração. Amém. E vá visitar a Cabana Church, que você vai gostar. Você que está aí, está desanimado, às vezes fala, não tem igreja para mim. Tem sim. A cabana é um lugar de refúgio que você vai com certeza encontrar Jesus ali. Ele vai te abraçar de uma forma diferente. Amém? Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por esta porta aberta, por este canal, Senhor, É que tem sido verdade, esse podcast, Jesus. Senhor. Pai, quero te agradecer porque eu creio que agora, neste momento, o Senhor está alcançando vidas, Senhor. Sim, meu Que Deus. esse testemunho, essas palavras que nós compartilhamos aqui, está servindo de um canal mesmo que está tocando no coração dos teus filhos. A Sim, minha oração Pai. toca verdadeiramente, Senhor. Toca através do Teu Espírito Santo nessas vidas, nessas Sim, pessoas, Jesus. Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos que estão afastados por algum motivo, Senhor, verdade, por terem se Jesus. chateados, por terem se ferido, se machucados, não com o Senhor, porque aquilo que o Senhor faz é perfeito, mas com nós, com homens, com mulheres, com pastoras, Senhor, alcança eles, É coloca o verdade, Teu Jesus. bálsamo, Senhor, cura, Senhor, restaura e traz de volta, Senhor, para participar da Tua igreja, Senhor. Sim, Nós Pai. declaramos vidas alcançadas, nós declaramos que Amém, Catanduva e região é do Senhor Jesus. Nós Amém, declaramos amém, essa Jesus. palavra, Senhor, que nenhum daqueles que foi dado a Ti, nenhum dos Teus se perderá pelo caminho, Senhor. verdade, Então esses Pai. Teus filhos que já Te conheceram não Amém, irão se Jesus. perder pelo caminho, verdade, Senhor. meu E os Deus. demais que serão Amém, dados Jesus. a Ti, Senhor, continuarão Amém, nessa Jesus. caminhada, Senhor. verdade, Então eu Pai. creio que onde esse Jesus. podcast está chegando, onde a nossa voz está chegando, Sim, está meu contribuindo Deus. com o Teu reino Amém, e com a salvação de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Jesus. Amém. 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 Gente, foi um prazer em vocês estarem aqui comigo, viu? prazer Sempre é a porta nosso. está Prazer foi aberta. nosso. Viu? E Deus abençoe. E eu saí daqui abençoe. edificada, a minha Amém. fé. Amém. E eu vou sair diferente do que eu entrei. Amém, E eu tenho amém. certeza que quem está assistindo também. Amém. Amém? Glória a Deus Deus. abençoe, viu, Amém. pastores? Um Deus beijo, abençoe. gente. Deus abençoe gente. vocês. Tchau, tchau, Tchau. gente. Beijo. Fiquem com Deus. Podcast Adoração com Renata Clemente.